Muito bem, se você quer realmente controlar o seu projeto, não basta só ter esses relatórios, não é? Porque a gente está preocupado em prover um bom relatório, a gente quer saber quanto gastou, é sempre essas perguntas que eu recebo, né? Mário, eu quero saber como é que eu faço para terminar o meu projeto no prazo. Às vezes eu vou nas empresas, quando a gente está falando de consultoria, e aí a primeira coisa que chegam é: Mário, os projetos estão atrasados, os projetos estão gastando mais, como é que eu faço para terminar os meus projetos no prazo? Como é que eu faço para poder terminar os meus projetos dentro do custo? Eu fui numa empresa recentemente que está com 60% de projetos atrasados. Isso não é uma exceção, não é uma novidade não. Se você procurar nos relatórios por aí, você vai ver que mais da metade dos projetos, talvez bem mais, eu diria que uns 80% dos projetos, eles atrasam, ou eles custam mais, ou eles não cumprem todo o escopo. E é claro que existe um monte de outras razões, um monte de variáveis, né? A gente tem a gestão de riscos, a gente tem a parte de requisitos, tem a parte de comunicação, de stakeholders, um monte de áreas que são fundamentais para o sucesso do seu projeto, é ou não é? Agora acontece o seguinte, muitas vezes a gente está preocupado com um sintoma, com aquela coisa que é a mais aparente, que é o atraso no cronograma e que é o custo a mais no nosso orçamento. Só que isso é um reflexo do quê? Do mau planejamento e da má gestão. Não tem milagre, né? Não tem como eu chegar aqui agora e fazer um relatório e aí eu tô vendo que o projeto está atrasado. Ah, Mário, como é que eu faço para o projeto ficar adiantado novamente? Você tem que ter feito um bom planejamento para que você consiga aplicar as técnicas de compressão de cronograma, para que você consiga ter as informações. Então, antes da gente falar de tudo isso aqui, é importante, né? A gente revisar alguns conceitos básicos. E vamos lá revisar uns conceitos básicos juntos aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei um flip chart para a gente poder discutir um pouquinho antes de falar do que nós temos que gerenciar grandes projetos, nós temos que estar preocupados, né, com os nossos pequenos projetos também. Então vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu reorganizar aqui para a gente ficar com um foco no flip chart aqui. Eu quero falar um pouco para você sobre a gestão de pequenos projetos. Então muita gente se preocupa só em gerenciar grandes projetos, né? Fala: Mário, como é que eu faço para gerenciar um mega projeto? Como é que eu faço para gerenciar um grande projeto? E basicamente todo projeto tem mais ou menos as seguintes etapas, que são feitas de acordo com uma metodologia. Você pode usar um software, você pode usar o Microsoft Project, como eu estou mostrando aqui, você pode utilizar o Excel, você pode utilizar N outras ferramentas para ajudar você. Mas tudo parte daquela iniciação do nosso projeto. Iniciação do nosso projeto. E o que é a iniciação do projeto? A iniciação é onde nós temos os requisitos definidos, onde eu faço uma análise de viabilidade, se for cabível no seu projeto, onde eu vou ter as informações de objetivo, situação atual, situação desejada, porque a gente faz o projeto para resolver um problema ou para aproveitar uma oportunidade. E a justificativa tem que estar muito clara nesse momento aqui de iniciação do seu projeto. Existe um conjunto de documentos aqui que é necessário para você fazer. Um deles é o termo de abertura do projeto. Então, no pequeno projeto, né, o que é um pequeno projeto? Um pequeno projeto é aquele que você tem menos do que 5 ou 3 pessoas, com uma duração em torno de um mês, pouco mais, pouco menos, e mesmo assim ele se beneficia de uma boa gestão. Muita gente acha que vai utilizar metodologia de gestão de projetos somente quando estiver gerenciando um mega empreendimento, quando estiver fazendo um projeto de milhões, com um monte de pessoas. E a gestão, tanto do pequeno projeto quanto do grande projeto, elas são muito parecidas. O que aumenta no grande projeto é que você tem uma necessidade maior de fazer a gestão da configuração, porque existe uma complexidade muito maior. Tem mais interfaces, tem mais documentação, tem mais stakeholders, mais pessoas. Mas nesse momento agora mesmo eu estou gerenciando um projeto de 100 milhões de reais. E ele está seguindo as mesmas coisas que a gente tem descrito lá no nosso Guia PMBOK, assim como eu faço com pequenos projetos. Quando eu tenho um pequeno projeto, eu planejo ele também e eu sigo os processos. É claro que a documentação vai ser menor, vai ter menos páginas, tem menos esforço de gestão de certa maneira, se a gente for pensar assim, mas as premissas são as mesmas. Se você não gerencia bem pequenos projetos, você não vai gerenciar bem grandes projetos, certo? É ou não é verdade? Você concorda comigo? Porque não tem como, eu sou bom apenas para gerenciar projetos quando ele é mais de que 100 milhões de reais. Eu não sou bom para gerenciar projetos de R$1.000, por exemplo. Bom, se você não tem a capacidade de gerenciar pequenos projetos, provavelmente você também não tem a de grandes projetos. Então, no pequeno projeto, a gente tem a nossa iniciação,
que vai ser uma coisa mais rápida. Então vai ser uma coisa aqui que talvez demore alguns dias, algumas semanas. Se for um grande projeto, esse projeto que eu acabei de falar, por exemplo, a gente está há 2 anos para esse projeto poder sair. Com vários estudos de viabilidade, com business case, com pré-projeto, com uma série de coisas para poder sair. Mas um pequeno projeto, eu também estou gerenciando o projeto de um evento voluntário agora, a gente ainda assim tem a iniciação, tem a viabilidade, faz disso uma maneira mais rápida. Qual o próximo passo depois que você tem a sua iniciação completa? É o planejamento. E no planejamento é onde surgem muitas dúvidas, porque as pessoas já querem começar fazendo a EAP, fazendo o documento de requisitos, e o planejamento, ele precisa ser planejado também. É o que eu chamo de plano de como planejar. Se você já viu outros vídeos meus ou assistiu algum curso meu, você sabe do que eu estou falando. E todo mundo que ouve falar disso fala, poxa, mas é verdade, faz sentido. Por que ninguém nunca me contou isso antes, né? Porque os gerentes de projeto fazem isso no seu dia a dia. Os bons gerentes de projeto fazem isso no seu dia a dia. Mas só que não está documentado em nenhum lugar. Você tem um processo lá no Guia PMBOK que se chama desenvolver o plano de projeto. E para que ele serve? Ele serve aqui para eu poder definir processos, papéis e responsabilidades e as ferramentas e técnicas que eu vou utilizar. Então, processos, ferramentas e os papéis e responsabilidades que são necessários. Por quê? Porque esse plano de como planejar, ele é o esqueleto do plano de projeto e ele vai ajudar você e a sua equipe a terem um direcionamento de como é que você vai poder lidar tanto com os aspectos de plano, quanto com os aspectos de gestão, quanto com os aspectos de controle do seu projeto. Porque muitas vezes eu chego ali em alguma empresa ou estou dando aula no MBA e eu penso, o que você vai fazer como a primeira coisa na hora que você tiver que planejar o seu projeto? E aí um monte de gente levanta a mão ali, Mário, eu vou fazer IAP, Mário, começo pelos requisitos. E aí? Imagina que nós estamos numa equipe de projeto, nessa sala aqui de projeto, imagina que está eu, você e tem mais 10 pessoas aqui junto com a gente. Eu sou o gerente do projeto, eu chego aqui e falo, pessoal, vamos coletar requisitos. Eu quero que vocês 10 que estão aqui assistindo, vocês vão lá coletar requisitos e volta aqui, daqui uma semana, volta na sexta-feira com os requisitos prontos para a gente poder juntar e sair com a nossa matriz de requisitos. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar bom? Vai ficar bom? Claro que não, vai ficar péssimo. Vai ter gente que vai trazer requisito no Excel, vai ter gente que vai trazer requisito no PowerPoint, vai ter gente que vai trazer requisito no Word, vai ter gente que vai perguntar pro primo, vai ter gente que vai olhar no Google, vai ter gente que vai fazer entrevista. Não vai dar certo esse negócio. Eu tenho que chegar aqui para você e falar, pessoal, a gente vai coletar requisitos. E aí eu vou explicar para você o que é um requisito. Requisito é uma necessidade quantificada, vou te dar alguns exemplos de requisitos, dizer que no nosso projeto nós vamos ter requisitos técnicos, requisitos funcionais, explicar a diferença entre eles. Aí sim, agora a gente está na mesma página, né? Então tudo isso está escrito no nosso plano de projeto. E aí eu vou dizer para você, você vai coletar requisitos usando entrevista. Você vai pegar essas 3 questões aqui de entrevista, vai criar um SurveyMonkey, por exemplo, e vai mandar para as pessoas e pegar o resultado disso neste formato de matriz de requisitos. Ou vou dizer para você que você vai coletar requisitos, indo pesquisar, fazer benchmark, fazer protótipo, enfim, existem diferentes técnicas. E eu tenho que dizer aqui como é que você vai usar aquilo. Então depois que você definir esse seu plano de como planejar, eu vou mostrar um para você já aqui no Excel, né? Vou abrir aqui para a gente poder trabalhar junto rapidamente num plano de pequeno projeto. Depois disso aí sim, você vai fazer EAP junto com requisitos. Se for um grande projeto, poderia ser vários documentos. Como eu estou falando aqui de pequenos projetos, eu vou fazer IAP e já vou colocar os requisitos dentro da IAP, no dicionário da IAP. Eu posso fazer isso se eu quiser. Isso se chama tailoring, é a adaptação dos processos de gerenciamento de projetos para o seu dia a dia. Então vou lá. Fazer agora a minha EAP mais requisitos. Então vou fazer EAP mais requisitos. E essa sua EAP, você já deve conhecer um formatozinho de EAP, né? Aquela estrutura analítica, parece uma árvorezinha genealógica, estrutura analítica do projeto.
Então eu tenho um exemplo aqui hierárquico da minha EAP, e nessa EAP eu vou colocar até o nível mais baixo. Mário, mas qual é o nível mais baixo? É aquele que você tiver capacidade de fazer estimativas, de designar um responsável, de dizer qual que é a duração, de dizer qual é o custo daquele pacote de trabalho. E uma EAP pode ter 3 níveis, 10 níveis, 11 níveis, muita gente me pergunta até do Project, né? Se você estiver fazendo EAP no Project, você pode colocar até 11 níveis, você ainda pode colocar subprojetos com mais 11 níveis, então você tem uma funcionalidade ali que permite você gerenciar mega projetos, de até 400 mil tarefas no Microsoft Project, por exemplo. Então, uma vez que eu criei a minha EAP, aí eu pego essa estrutura analítica do projeto e, como eu tenho entregas aqui, que é outra coisa muito importante, eu tenho entregas, uma boa prática da sua EAP é que eu tenho apenas substantivos ou participe. Por exemplo, um pacote aqui de pintura dessa sala. Aí, uma vez que eu terminei a EAP, eu vou criar o cronograma. Então, eu venho e começo a transformar a minha EAP agora numa sequência de tarefas. Então começo a transformar a minha EAP numa sequência de tarefas como está aqui. E que são essas tarefas, né? Se eu tenho um pacote de pintura desse meu escritório aqui, por exemplo, aí eu vou colocar as tarefas agora. O que é necessário para eu ter a pintura pronta, que é uma entrega? Eu preciso lixar, eu preciso emassar, eu preciso pintar a primeira demão, esperar secar, pintar a segunda demão. Então essas são tarefas, atividades, verbos, ações que vão executar aquela sua entrega. Eu coloco essas tarefas aqui numa sequência, que a gente tem as predecessoras para isso, e eu faço estimativas agora de duração. Com isso eu saio para a minha segunda linha de base. A primeira linha de base é o escopo, onde eu tenho EAP, declaração do escopo do projeto, requisitos do projeto. A segunda linha de base é o nosso cronograma, onde eu tenho as tarefas, as dependências e as durações. Agora eu vou adicionar recursos. Recursos que seriam materiais, equipamentos, instalações para o meu projeto. Então vou colocar um engenheiro, 2 latas de tinta, um pintor, todas essas coisas. E como os recursos têm custos e a duração das tarefas já está definida, eu consigo sair rapidamente com a minha curva S do projeto. A curva S do projeto e o fluxo de caixa do seu projeto. E aí eu tenho a terceira linha de base, então, recursos, orçamento, custo, fluxo de caixa do meu projeto. Se você fizer essas 3 coisas aqui que vai existir em todo o projeto, você vai ter uma chance de sucesso muito maior. É claro que ainda vai ter a parte da execução, onde eu vou mobilizar recursos, onde eu vou comunicar com os stakeholders, onde eu vou fazer minhas reuniões. É claro que ainda vai ter o monitoramento e controle, onde você vai precisar criar as suas reuniões de status, onde eu vou ter os meus relatórios, status report, o acompanhamento do projeto e o controle do projeto. Mas aqui de uma maneira simplificada, se você conseguir fazer um bom planejamento com essas 3 etapas aqui, você tem uma chance de sucesso muito maior no seu projeto. E é o que eu te pergunto agora, né? Você tem feito isso nos seus projetos, em todo tipo de projeto seu? Ou você deixa para fazer apenas quando tem um grande projeto e aí sim você vai fazer? Uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia da gestão de projetos é que a gente não treina gestão de projetos, porque a gente não usa isso no dia a dia, em pequenos projetos, um evento, um projeto de um mês, uma reforma do escritório, e aí na hora que chega no grande projeto, você esqueceu aquelas coisas. Então quem me acompanha aí também vê que eu estou planejando todo tipo de coisa. Então se eu tenho um projeto de um mês, se eu tenho um projeto pequeno, de qualquer tamanho que seja, nenhum projeto é tão pequeno que não mereça um planejamento. Porque se você chega com aquele seu projeto de um mês, que era um evento, e aí chega no dia, falta tomada, falta energia, esqueceu alguma coisa ali importante do seu projeto, ele vai fracassar. Tanto o pequeno projeto quanto o grande projeto. E se você exercitar isso no seu dia a dia de pequenos projetos, vai ficar tudo muito mais fácil. Porque você vai ter a certeza de que quando aparecer um grande projeto, você vai estar à altura, né? Vai estar treinado ali de certa maneira para poder gerenciar. É claro que
Os grandes projetos têm desafios um pouco diferentes, eu vou falar dele em outros vídeos também, mas eu te convido a se aprofundar nos fundamentos da gestão de projetos. Aproveita e clica aí para assistir os outros vídeos que estão com as aulas passo a passo estruturadas sobre o curso de fundamentos de gestão de projetos, que vai ajudar você a gerenciar qualquer tipo de projeto, porque os fundamentos valem para todos. E esses fundamentos, inclusive, vão estar apoiados por ferramentas, né? Vamos voltar aqui na nossa partezinha de ferramentas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de ferramentas de novo. Então vamos ver aqui se fica bom para a gente dar um zoom aqui. E eu quero mostrar para você algumas ferramentas de gestão de projetos. Bom, então nesses vídeos de fundamentos da gestão de projetos aí, que você vai saber daqui a pouquinho, e vai clicar para poder dar uma olhada aí na descrição, a gente tem inclusive os nossos planos de projeto, que pode ser um plano de projeto no Excel, pode ser um plano de projeto utilizando Project, pode ser um plano de projeto utilizando OneNote, pode ser um plano de projeto de qualquer tipo. Esse aqui é um exemplo de plano de projeto, né? Com abinhas do nosso plano de projeto. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Aí, nosso plano de projeto, Então aqui a gente tem um exemplo de plano de projeto no próprio Microsoft Excel, então no próprio Excel. E no nosso curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, você vai ver alguns desses planos, vai criar os seus próprios planos, inclusive a descrição aqui, né? Então, plano de gerenciamento do escopo. O que é o plano de gerenciamento do escopo? Eu venho aqui, clico e abro. Então vou ter aqui coleta de requisitos, vou ter todas as informações aqui necessárias para o plano do escopo. E assim por diante, o plano do cronograma, e aí eu tenho aqui as minhas abinhas. Então o próprio Microsoft Excel pode ser uma ferramenta muito bacana para você gerenciar projetos, né? Você vai criar a sua IAP aqui dentro, você pode criar o seu cronograminha aqui dentro. Então conhecer essas ferramentas de gestão de projetos, né? Além do próprio Microsoft Project, que permite você fazer esse tipo de relatório aí, como eu estava colocando, ele vai permitir você a se diferenciar como gerente de projetos. Então combinar tudo aquilo que nós sabemos de metodologia, que é extremamente importante, com as ferramentas de gestão de projetos, sabendo escolher a melhor ferramenta. Então Fundamentos de Gestão de Projetos, ele tem esse objetivo de você aprender as melhores práticas do Guia PMBOK, elas adaptadas para você gerenciar pequenos e médios projetos, que é uma grande dificuldade do nosso dia a dia. A maior parte dos nossos projetos são pequenos e médios projetos e eles fracassam por falta de gestão, é ou não é? Além disso, você vai ver algumas das principais ferramentas e você vai poder se aprofundar nesse planejamento do seu projeto, aí sim, crescendo em degraus para poder gerenciar projetos cada vez maiores até você chegar nos seus desejados mega projetos aí que você também vai ter a capacidade de gerenciar. Então clica aí, dá uma olhada na descrição, compartilha esse vídeo, começa a utilizar as 3 linhas de base planejadas do seu projeto, EAP e requisitos, cronograma, orçamento do projeto, faz isso direitinho. Manda suas dúvidas também, deixa suas dúvidas aí no comentário, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos gerentes de projeto. Um grande abraço e até a próxima.